No último vídeo que eu gravei pra vocês, eu fiz uma aula completa sobre o nicho de ED, incluindo ali tudo que vocês precisam saber, o que mais está funcionando no mercado, os formatos, os ângulos, os tipos de avatares. Falei também ali muito sobre o Prospect, basicamente todo o vídeo ali eu falei sobre o Prospect de ED, porque antes de você escrever para um nicho, você precisa estar entendendo para quem você está escrevendo. Porque só assim você consegue vender para aquela pessoa. Porque você entende as necessidades dela, os desejos, as dores, o que ela busca, o que ela não busca. Enfim, basicamente você entende ali mais o público e você consegue escrever de forma muito melhor, de forma muito mais assertiva. Recomendo muito que você veja esse vídeo. E no fim essa aula que eu gravei, eu compartilhei com vocês uma estrutura validada de ED, que é essa estrutura aqui que a gente vai estar escrevendo hoje. Vou estar fazendo com vocês um ED por cima dessa estrutura aqui, muito validada do nicho de ED. Então vou estar deixando aqui os dois documentos, tanto do ED que a gente vai estar fazendo junto, quanto desse aqui, para vocês pegarem aqui também e só escreverem por cima. E vamos lá, gente. Vou apertar aqui copiar, tá trazendo aqui para outro documento. Vou deixar mais marcado, fica melhorzinho. Aí. Nome chiclete mais promessa. Bom, eu acho que eu não li pra vocês, né? O hook vai ser o nome chiclete mais promessa, frase de transição opcional, frase demonstrativa mais prova de universidade / estudo, mais prova que funcionou para outras pessoas, invalidar outras soluções tradicionais, promessa, mais quebra de objeção, prova do fluxo sanguíneo. Gente, todo o LGD tem isso aqui, tá? Falei lá com vocês sobre isso na aula passada. Frase demonstrativa, citar atores de filmes adultos, mais elemento de prova, quebra de objeção de idade, mais promessa, transição para o CTA e o CTA. Então, vamos estar aí escrevendo aqui, por cima da estrutura. Eita. Esse truque do sal está deixando os homens duros como verdadeiras rochas. Aqui eu vou citar o elemento tempo, que é muito importante nesse nicho também. Todo prospect de ED que é isso aqui, gente, também. Durar ali bastante tempo, entendeu? Então aqui eu usei esse mecanismo aqui porque é um mecanismo de exemplo, assim, é o que está sendo escalado lá na gringa, mas lá ainda está sendo escalado o sal azul. Mas aqui, como é só para ensinar aqui vocês, eu utilizei só esse aqui mesmo. Esse truque do sal está deixando os homens duros com verdadeiras rochas por mais de 2 horas. Então aqui está o nome chiclete já. E mais a promessa, que no caso é uma promessa meio que indireta aqui, né? Porque eu não falei diretamente ali, tipo assim, esse truque só vai te deixar duro, não sei o que tal. Mas conta também, como se fosse uma promessa indireta, tá? A frase de transição, eu não vou inserir nesse caso aqui, não. Opcional, eu não vou estar inserindo. Deixa eu falar aqui uma coisa com vocês também. Vocês podem estar variando no nome de vocês. Por exemplo, esse hack do sal azul, esse truque de 15 segundos, podem citar também nos ads ali. Não ali durante todo o ad, você citar vários nomes chiclete, mas no próprio ali hook, quando você for fazer, sei lá, uma leva de 5 ads, vocês podem variar. Por quê? Porque se não validou um, pode validar outro, entendeu? Então vou estar até frisando isso aqui pra vocês também. Tá aqui, ó, de 15 segundos, barra hack. Acho que vocês vão lembrar disso na hora que vocês forem escrever.
frase demonstrativa, deixa eu ver se é bem. Frase demonstrativa, mas prova de universidade de estudo, prova que funcionou para outras pessoas. Esse truque é tão boa. Por que eu tô inserindo essa questão de rapidez? Porque o prospect de AD, eles querem o resultado ali pra hora, eles precisam do resultado na hora. Não é, por exemplo, o emagrecimento que a pessoa, ela, beleza, ela quer ver rápido, mas ela não quer ver na hora. Agora o lead de AD, ele precisa do resultado na hora. Então, é por isso que aqui também, ó, eu falei isso aqui com vocês. Ah, de 15 segundos. Porque o cara, ele quer o efeito na hora, entendeu? Então, ele quer que, por exemplo, o que isso aqui traz? Ah, eu vou, beleza, pegar uma pitada de sal, em 15 segundos eu vou ter o meu resultado, entendeu? Por isso que essa oferta aqui também, ela tá muito escalada, porque passa exatamente essa ideia. Enfim, esse truque do sal é tão poderoso e rápido que nem as suas esposas estão. Que elemento de prova. Agora eu vou colocar aqui prova de universidade, calma aí. Ele foi descoberto por Harvard, mais de 120 mil homens. Isso aqui já é a prova que eu tô entrando, tá vendo? Esse truque é tão poderoso e rápido que nem suas esposas estão desconfiando. Ele foi descoberto por Harvard e mais de 120 mil homens já transformaram seus macarrões moles em verdadeiras pedras em poucos segundos. Fazendo. Só que eu vou estar melhorando aqui também, tá? Fazendo, potencializando, digamos assim. Suas esposas implorarem por dizer. Ó, seguir aqui a estrutura, frase demonstrativa, prova, que é a prova de universidade, depois prova que funcionou, tá vendo? Universidade, funcionou. Aqui eu vou estar invalidar outras soluções tradicionais. Vamos lá. É o que a galera usa? Pílulas azuis. Vou botar aqui. Sem essas pílulas azuis. Tô invalidando, viu? O que eles costumam usar, que é isso aqui. Essas Viagra, não sei o que, tal. E causam um infarto. E vou falar aqui das bombas. E bombas que deixam seu amigo. Ó, por que eu tô colocando isso aqui? Quando a gente cita de forma que dê pro lead imaginar, né? É melhor para ele estar criando a vontade, o desejo. Porque é assim, quando você imagina, quando você consegue imaginar assim na tua cabeça, automaticamente seu cérebro ele recebe mais poder de desejar aquilo dali. É igual se eu falar assim, imagina agora você comendo um hambúrguer. Aí você fala, não, imagina você comendo um hambúrguer e o pão completamente macio, como não sei o que, e uma carne desse jeito, e um queijo completamente derretido. Entenderam? Eu consigo te fazer desejar mais. Então, às vezes até ali em outros nichos eu sempre faço isso. Por exemplo, você vai queimar, tipo assim, você vai queimar a gordura como se fosse uma manteiga na frigideira. Entende? A pessoa consegue imaginar melhor aquela situação. Então, eu consigo também prender ela mais ali.
fazer ela entrar mais dentro do que eu tô trazendo ali pra ela, entendeu? Aqui é uma promessa, fazer uma promessa pra ele. Vou botar aqui, ó. Se você tentar só tirar essa marcação. Dá um nervoso que eu não tô na mesma linha, mas tá marcando. Se você tentar, o seu amigo não vai ter outra opção a não ser se transformar não, calma aí, vou explicar pra vocês por que eu tô inserindo isso daqui. Se você tentar, o seu amigo não vai ter outra opção a não ser se transformar em uma anaconda furiosa, louca de vontade pelo ato. Por que eu coloquei esse louco de vontade? Porque, como eu disse pra vocês no tralo, o lead, esses leads assim, eles podem até tomar os comprimidos dele, os remédios deles, mas eles não vão ter a tal da vontade. Então, ele pode conseguir o resultado dele, ele pode conseguir ficar duro, mas ele não vai ter a vontade do ato. Então, eu faço questão de frisar que a minha solução, além de dar pra ele o que ele quer, vai dar pra ele a vontade também, entendeu? Louca de vontade pelo ato. Aqui tá quebra de objeção. Calma aí. E não me importa se você já passou dos 50 anos ponto final. Tô quebrando aqui uma objeção, porque a maioria, a objeção deles é a questão de idade, né? Isso porque promessa, mas quebra de objeção. Se você tentar, o seu amigo não vai ter outra opção a não ser se transformar em uma anaconda furiosa, louco de vontade pelo ato. E não importa se você já passou dos 50 anos. Isso porque esse truque caseiro já funcionou em mais de 120 mil homens, sendo 99% deles homens de até 80 anos. Aqui, todo ED, gente, tem isso aqui. Todo ED de ED que vocês for verem, eles têm essa prova aqui do fluxo sanguíneo. Tipo isso aqui, ó. Ó, uma outra coisa que eu vou citar pra vocês, ó, aqui eu vou inserir sal. Mas aqui eu tinha inserido caseiro. Truque caseiro, cadê? Truque caseiro. Por quê? Porque se eu ficar repetindo truque do sal, truque do sal, truque do sal, a cada hora que eu vou falar do mecanismo, fica cansativo, fica tipo assim, toda hora repetindo a mesma coisa, repetitivo. Então eu, truque natural, truque caseiro, truque do sal, entendeu? Mas eu não fico falando aqui 4 coisas diferentes. Eu normalmente vario em 2, pra que não fique confuso. Tipo isso. Ser tão poderoso. Aqui eu vou falar do fluxo sanguíneo. É porque ele aumenta
fluxo sanguíneo. E o que faz o truque do sal? Calma aí. O que faz o truque do sal ser tão poderoso é porque ele aumenta o fluxo sanguíneo para o seu amigão em 350%, o deixando grosso, duro e cheio de vez por mais de 2 horas. Frase demonstrativa. Isso aqui, ó, é um elemento que funciona muito. Muito, muito, muito. Falar isso aqui, ó. Mandar ele fazer na hora. Eu sempre gosto de frisar que tem outro ingrediente envolvido, para que a pessoa não saia do meu criativo e vá tentar sozinha só sal, vai pesquisar na internet, sal para ED e tudo mais, entendeu? Então, para manter ele ali, eu falo, por exemplo, no início do ED, outro ingrediente que eu vou te dizer daqui a pouco, outro ingrediente que eu vou dizer em 30 segundos, outro ingrediente em pó, outro ingrediente caseiro, outro ingrediente que custa menos de $2 no Walmart, e assim vai. Misture com outro. Eu vou botar caseiro nesse caso. O que adiantar agora? Vá até sua cozinha, pegue uma pitada de sal, misture com outro ingrediente pó e veja mais mágica acontecendo. Veja a mágica acontecendo. Tá bom assim. Ó, vou botar aqui, ó. Gente, esse nicho eu escrevo muito no Flow. Muito. Emagrecimento de certa forma também. Aqui é caseiro, na verdade, que eu tô usando caseiro e truque do sal, esses dois. Então, né, pra não ficar muito bagunçado, vou botar assim. Esse truque caseiro é usado há mais de 10 anos pelos atores adultos. É por isso que eles... Aí vou botar aqui o elemento de prova. Eles aguentam tanto tempo. Aqui eu vou estar potencializando, ó, calma aí. Vou acabar de escrever para explicar para vocês. Então, gente, o homem, ele tem um ego muito alto, então ele quer ser o brabo ali na hora, a melhor performance e tal, não sei o que. Ele quer isso. Então, quando eu falo isso, que ele vai, além dele, tipo assim, durar, ele vai conseguir levar as atrizes ao auge, não sei o que, e vai ficar ali conhecido como, o tal, o brabo, isso é muito bom pra esse nicho, entendeu? É muito, muito bom colocar isso aqui. Eu sempre coloco. Quebra de objeções de idade. Aqui, eu já meio que falei isso, né? Então, vou botar e lembre-se, porque foi algo que eu disse.
E lembre-se, não importa a sua idade. Isso aqui eu ainda não tinha falado. Isso aqui é padrão de todo nicho. Idade genética, é tipo assim, uma quebra de objeção de todo nicho. Isso aqui eu vou estar colocando de rotina, por quê? Porque eles acreditam que falta de testosterona, porque tem uma rotina muito cansativa, então na hora não tem vontade e não acontece. Então, por conta disso, eu vou estar inserindo isso aqui de rotina. E lembre-se, não importa sua idade, genética ou como é sua rotina. Esse truque vai funcionar pra você se você fizer da forma certa. Aqui é como se eu dissesse assim. Vocês lembram que lá eu falei outro ingrediente caseiro? Então eu meio que abri um looping aqui pra ele continuar aqui comigo. Porque, tipo assim, poxa, ele deve revelar, o prospect ele deve revelar daqui a pouco. Então, aqui eu continuo abrindo isso aqui. Eu não fechei esse loop porque eu não expliquei. Então eu continuo mantendo ele aqui preso para que ele vá para VSL, porque no CTA eu vou falar que lá eu vou ensinar da forma certa. Então aqui eu ativo um gatilho nele anteriormente, já antes de eu falar da CTA, né? Eu ativo um gatilho nele para ele se manter preso pra ver como funciona. Tipo assim, pô, beleza, tem esse truque, só que eu preciso fazer da forma certa para eu alcançar o que eu quero. Enfim, aqui a transição, eu costumo colocar para emagrecimento ED como se a pessoa tivesse visto algo assim, super hypado. Isso pra diabetes, outras doenças, não funciona porque é doença séria. Agora, isso aqui não, tipo assim, emagrecimento não, isso aqui não. Então, tipo assim, calma, eu conheci, né? Então, tipo assim, pode falar que você viu algo completamente viralizado, entendeu? Por exemplo, vocês conseguem imaginar alguém chegando assim, menina, eu tomei isso aqui com vinagre, eu não reverti mais tipo 2? Não, mas você consegue imaginar, por exemplo, alguém chegando pra tua mãe, ou se você for mulher, alguém chegando pra você e falando, menina, você acredita que eu só tomei um copo desse chá aqui, de cavalinha, e eu perdi 2 quilos só essa semana? Entendeu? Como que assim, é diferente nisso. Então, de emagrecimento também, eu costumo fazer aqui dessa forma. Eu conheci esse truque do sal em um vídeo com mais de 15 milhões eu sempre o TikTok, tá? Quando eu falo disso de vídeo viralizado, eu sempre cito o TikTok. Gente, só uma coisa que eu vou explicar pra vocês. Calma aí, deixa eu só acabar de escrever porque eu não consigo me concentrar escrevendo e explicando direito. Então, esposa de um cara. Vou botar que, sei lá, 76. Cara de 70 anos que reverteu a ED apenas usando esse truque caseiro. O que acontece? Aqui eu tô colocando desse jeito porque caso fosse uma mulher ali na lead, então causaria mais congruência. Mas, por exemplo, se for um homem ali, se ele já começar com um homem, é porque assim, aqui no CTA, eu vou falar que eu vou deixar o vídeo dessa mulher. Então, não faz sentido eu falar isso e na VSL tem uma coisa totalmente diferente. Às vezes, falando, assim, sendo sincera com vocês, às vezes pode funcionar e pode vender. Gente, eu conheço gente que, tipo assim, no Criativo, colocou um mecanismo, na VSL era outro, o mecanismo era outra oferta. Mas vendeu.
entendeu? Mas vendeu. Mas assim, não é tão recomendado. Mas o recomendado é vocês causarem ali uma congruência para que o lead já chegue na VSL já consciente, entendeu? Consciente. Eu vou falar aqui que eu vou deixar o vídeo dessa menina. Porque senão o lead ele vai pra VSL e quando ele chega lá tem algo totalmente diferente. Por exemplo, eu falei aqui que é uma menina chamada Emma e eu vou falar aqui que eu vou deixar aqui o vídeo dela. Então se a pessoa chega e tem um homem barbudo de 60 anos, a pessoa pode tipo assim, e sair, entendeu? Mas pode ficar, mas pode sair. Mas a probabilidade maior é que a pessoa saia, entendeu? Enfim, eu vou deixar no botão abaixo o vídeo da Emma para que hoje ainda você tente o truque do sal. Ó, aqui a última eu coloquei truque caseiro, então não quis repetir aqui truque caseiro, então eu coloquei truque do sal, pra não ficar repetitivo. Eu vou deixar no botão abaixo o vídeo da Emma. Peraí, vou deixar no botão abaixo esse curto. Para que hoje ainda você tente o truque do sal. Aqui eu vou fazer como se fosse uma promessa. E veja. Como se fosse não, uma promessa, na verdade. E veja o seu pulando da cueca. Que é uma promessa exagerada, né? Aqui eu vou causar uma urgência na CTA. Vou deixar essa CTA aqui bem boa. Aqui eu vou dar um motivo do porquê que ele precisa clicar rápido. Mas você precisa clicar rápido. É isso, tchau. Não faz sentido? Então coloco. Mas você precisa ser rápido. Isso por quê? Por esse vídeo. Gente, eu gosto muito de fazer isso aqui, ó, que eu vou fazer agora. Vou explicar pra vocês. Calma aí, finalizar aqui eu explico pra vocês o que eu tô querendo dizer. Então, pegue seus fones de ouvido e assista. Por que eu falei isso aqui? Porque o prospect desse nicho de ED eles são, assim, na maioria das vezes, bem viciados nessas plataformas calientes. Então, quando eu falo que ele vai encontrar isso lá, ele já clica, entendeu? Ele já clica lá e também eu deixo ele ainda mais consciente quando eu falo isso, porque às vezes ele está em um local público. Então, por exemplo, algumas VSLs, elas são bem carregadas disso. Então, se o cara tá em um local público, tá sem fone e ele vai e já tá algo assim ali na lead, ele já vai sair rápido. Então, as métricas vão pro cacete, entendeu? Então, é por isso que eu faço isso aqui, para que ele vá pra VSL ainda mais... Qual é a palavra, Jesus? Ainda mais consciente, entendeu? Ainda mais consciente. Bom, vamos estar relendo aqui, gente, pra ver se tá certinho. Nome, chiclete, mais promessa. Esse truque do sal está deixando os homens duros como verdadeiros joias por mais de 2 horas. Frase demonstrativa. Prova de universidade, estudo, prova que funcionou para outras pessoas. Esse truque é tão poderoso que nem as suas esposas estão desconfiando. Ó. Ele foi descoberto por Harvard, universidade, e mais de 120... Ó, funcionou. E mais de 120 mil homens já transformaram seus macarrões moles em pedras em poucos segundos, fazendo suas esposas implorarem por misericórdia na cama. Aqui eu deixei... Cortou, mas tudo bem, vamos lá.
Ele foi descoberto por Harvard, aí que tá a prova de universidade, e mais de 120 membros já transformaram seus macacões moles em verdadeiras pedras em poucos segundos. Aqui eu friso a questão que vai ser em pouco tempo, como eu disse pra vocês, eles querem o resultado pra hora. Fazendo suas esposas implorarem por misericórdia na cama. Então aqui, basicamente, também eu potencializei essa prova social, entendeu? Eu não falei, mais de 120 homens transformaram a ED. Eu fiz questão aqui de falar pontualmente aqui, de forma citando exemplos e aqui sendo melhor ali, como se fosse uma promessa indireta. Invalidar outras soluções tradicionais. Se essas pílulas azuis que causam infarto e bombas que deixam seu amigo encolhido como uma tartaruga. Aqui foi o que eu havia explicado para vocês. De eu gostar de selecionar ali exemplos, claro, para que eles possam imaginar a situação. E aqui eu invalido outras soluções tradicionais que eles costumam usar. Seguir aqui a estrutura. Fazer essas pessoas implorarem por misericórdia na cama, sem essas pílulas azuis, total. É só reler aqui mesmo para vocês verem a conexão. Já que eu tô lendo bloco por bloco, eu fiz questão de ler assim para que vocês não se percam. E veem como ficou a congruência com cada frase. Aqui é a promessa, mas quebra de objeção. Aqui eu terminei, encolhido como uma tartaruga. Tá, se você tentar, o seu amigo não vai ter outra opção a não ser se transformar em uma anaconda furiosa, louca de vontade pelo ato. Não importa se você já passou dos 50 anos. Isso porque esse truque caseiro já funcionou em mais de 120 mil homens, sendo 99% deles homens de até 80 anos. Então eu fiz uma promessa, aqui nessa primeira parte, e depois eu quebrei a objeção, que majoritariamente é sempre aqui da questão da idade, tá? Homens de até 80 anos. E o que faz esse truque do sal ser tão poderoso é porque ele aumenta o fluxo sanguíneo para o seu amigão em 350%, o intestino grosso, duro e cheio de veias por mais de 2 horas. Isso aqui é a prova do fluxo sanguíneo que tem em todos os Eds ali de ED, basicamente. Aqui agora da frase demonstrativa, então, o intestino grosso, duro e cheio de veias por mais de 2 horas. Quer tentar agora? Vai até sua cozinha, pega uma pitada de sal, mistura com outro ingrediente caseiro e veja mais o que está acontecendo. Aqui, basicamente, a prova demonstrativa. Isso aqui funciona muito em ED, você mostrar pra ele que vai funcionar ali naquele momento. E veja mais o que está acontecendo. A verdade é que esse truque caseiro é usado há mais de 10 anos pelos atores adultos. É por isso que eles aguentam tanto tempo e levam todas as atrizes ao auge 3, 4 até 5 vezes seguidas. Isso aqui é basicamente, eu citei atores de filmes adultos, mas é elemento de prova. Então, citei e fiz o elemento de prova. É por isso que eles aguentam total. Aqui é uma prova disso. Quebra de objeção de idade, mas promessa. 3, 4 e até 5 vezes seguidas. E lembre-se, não importa sua idade, genética ou como é sua rotina, esse truque vai funcionar pra você se você fizer da forma certa. Aqui eu não só quebrei a objeção da idade, porque eu já tinha quebrado lá em cima. Então, se tem idade, genética, e a questão da testosterona que eu expliquei pra vocês, que eles acreditam também que às vezes está baixo por conta da rotina exaustiva e tudo mais. Então, fiz questão de citar aqui a rotina. Eu não citei aqui, normalmente quando eu falo assim, e não importa tal coisa, esse truque total vai funcionar pra você. Isso porque, normalmente eu falo isso porque ele já funcionou em mais de 120 mil pessoas ou outro número, mas eu não fiz isso porque iria ficar cansativo. Eu já tinha citado ali em cima, então aqui não precisou e também a estrutura não tá pedindo em si. Então só falei, esse truque vai funcionar pra você se você fizer da forma certa. Então aqui eu fiz aquilo que eu expliquei pra vocês enquanto eu estava escrevendo mesmo. Eu abro um looping para que ele continue ali comigo. A dar esperança de eu ensinar a ele. Aí que eu já faço a transição para o CTA. Tá. Se você fizer da forma certa. Aí eu venho. Eu conheci esse truque do sal em um vídeo com mais de 15 milhões de visualizações no TikTok. Era de uma moça chamada Emma, esposa de um cara de 76 anos, que reverteu a ED apenas usando esse truque caseiro. Isso aqui é basicamente uma transição, depois eu faço a própria CTA. Pra eu não falar do nada. Eu vou deixar aqui no botão abaixo um vídeo, tal. Até poderia fazer, mas tinha que ficar ali um pouquinho mais bem explicado. Essa transição eu gosto bastante de usar. Não gosto de fazer uma CTA muito agressiva jogando na cara do vídeo do nada. Enfim, eu vou deixar no botão abaixo esse curto vídeo da Emma para que hoje ainda você tente o truque do sal. Veja seu amigo pulando da cueca. Pô, essa parte aqui, calma aí. Não.
isso aqui. Aqui eu só citei aqui a questão do tamanho, vou usar outro exemplo. Eu vou deixar no botão abaixo, curta o vídeo da Emma para que hoje ainda você tente o truque do sal. Isso aqui, basicamente, eu falei que o benefício primário tem 3 tipos de benefícios. Primário ou funcional, tipo isso. Outro emocional, se usa muito em emagrecimento também. Outros nichos também. Mas, fazendo stente, o truque do sal dura por mais de 2 horas. Aqui é o benefício que ele quer, tipo, ficar duro ali por um tempo. Também. E aqui eu fui mais pontual no que ele quer. Quer conseguir ficar duro. Você tem truque do sal e fica duro como uma rocha, fazendo qualquer mulher ter uma... qualquer mulher... E vou deixar no botão abaixo esse curto vídeo da Emma para que hoje ainda você tente o truque do sal e fique duro como uma rocha, fazendo qualquer mulher chorar entre as pernas. Bom, isso aqui é basicamente o que ele quer e depois eu venho com o benefício aqui dimensional. Basicamente isso. Mas você precisa ser rápido. É basicamente tipo assim, o que vai acontecer meio que na vida dele depois que ele fazer aquilo dali, entendeu? Aqui, se eu quisesse, poderia falar também. Poderia citar o benefício emocional, que é tipo assim, qualquer mulher te ver como um verdadeiro alfa e tudo mais. Mas não é obrigatório você citar ali os 3 benefícios e na ordem exata, entendeu? Mas tem bastante ads que falam ali dos 3 benefícios na ordemzinha ali bonitinha. O funcional, tipo assim, eu perdi 20 quilos em 7 dias e eu nunca me senti tão linda comigo mesma. E agora todos os meus amigos, as minhas amigas estão perguntando o que eu fiz. Eu citei os 3 benefícios. De emagrecer, como que ela se sentiu, emocional e o dimensional. Mas você precisa ser rápido, isso porque por esse vídeo ser recheado de cenas quentes, a plataforma já baniu mais de 7 vezes só hoje. Então pega seus fãs de vídeo e assista antes que saia do ar. Bom, aqui basicamente eu dei uma urgência aqui na CTA, deixei uma CTA bem aqui trabalhada, com escassez e uma urgência. E foi basicamente isso. Deixa eu ver se tem como melhorar isso aqui. Vou deixar no botão abaixo esse curto vídeo da Emma para que hoje ainda você tente o truque do sal. Fique duro como uma rocha. Fazendo qualquer mulher chorar entre as pernas. Bom, aqui eu vou deixar desse jeito mesmo. E foi isso, gente. Basicamente, esse foi o Ed. Espero que vocês tenham gostado aí da explicação. Qualquer dúvida vocês podem perguntar. E como eu disse, tá aqui na descrição esses 2 docs aí. Ok? Qualquer dúvida, sugestão de vídeo, pode deixar aqui também, que a gente